Esse é um trabalho de 20 anos, né? Primeiro, eu quero agradecer a memória de Bert Hellinger como um representante para a humanidade inteira. Agradecer e estar muito feliz de estar com os pioneiros brasileiros, meus colegas. Agradecer à Casa do Senado e, especialmente, ao senador Luiz Eduardo Girão, que eu conheci em 2007, 15 anos atrás, através do deputado Caminha, né? Fui convidada para dar um workshop em Fortaleza, e eu me lembro muito bem que sentamos acho que foi um restaurante, frente ao mar, e começamos a falar sobre constelação e como é difícil entender constelação. Naquela época, 9 pessoas de 10 nunca tinham ouvido falar em constelação familiar. E eles perguntavam, tem a ver com estrelas? Tem a ver, você é astróloga? Hoje, 9 entre 10 já ouviram falar. Então, foram 20 anos de trabalho de constelação familiar. Eu conheci o Bert Hellinger em 1999, quando ele veio para o Brasil, também através da Esther Frankel, bioenergética, né, já falecida. Eu morava em Brasília, nessa época, e eu escrevia para o Jornal da Comunidade, escrevi durante 5 anos, e eu estava me formando em medicina integrativa nos Estados Unidos, com a física Barbara Brennan. E lá eu aprendi muito sobre campo. Então, eu já tinha essa vantagem, já sabia o que era campo, o que era fenômeno, etc. E quando eu estudei a constelação familiar, também fui da primeira formação de Brasília, que iniciou 2 meses depois da primeira formação do Brasil inteiro. Quando ela chegou no Brasil, para mim, era a luva que faltava na outra mão, porque eu entendia de campo individual de cada um, agora eu estava entendendo de campo da família. E isso fez com que eu começasse a trabalhar já com as constelações familiares, porque eu já tinha estudado, então, fenomenologia durante 4 anos. E eu dei entrevistas, palestras em Brasília, aí vocês viram, e o apresentador sempre dizia assim para mim, mas eu já entrevistei 2 alemães, você é a 3ª brasileira aí, eu não consigo entender constelação. Zaki, o que é constelação? Então, era muito difícil explicar. Hoje, esse conhecimento está bem divulgado, né? Eu dei entrevistas também, eu fiz um grande trabalho de divulgação da constelação no Brasil, dei palestras nas administrações das cidades satélites de Brasília, dei workshop até aqui, dei uma palestra no Banco Central de Brasília, fui para Lima, Peru, Uruguai, Flórida, México, Australásia. Eu sou brasileira, mas eu tenho também a cidadania inglesa, falo fluentemente o inglês. E em 2004, 2003 eu fui ao México, onde Bert Hellinger estava dando um seminário. E lá já tinham mais de 1000 pessoas. Já começou o pessoal, o Bert Hellinger entrava assim no auditório e a gente levantava e aplaudia de pé durante 10 minutos sem parar. Ficava todo mundo emocionado com ele, né? E a partir dali, nós decidimos abrir uma associação brasileira de consteladores sistêmicos, que começou em 2004. E eu trabalhei como voluntária durante muitos anos. Sempre meu trabalho foi divulgar, dar palestra, divulgar, falar da constelação, mostrar o que era, etc. E também eu fiz alguma pesquisa para o Rupert Sheldrake, que é o autor dos campos mórficos. Como é que ele queria saber se as pessoas percebiam que estavam sendo olhadas
por trás, né? E eu fiz algumas pesquisas com grupos e ele acabou escrevendo o prefácio no meu livro A Consciência das Sensações e Constelações, que está em inglês e em espanhol na Amazon e na Hotmart também. Eu também escrevi, depois do México, em 2003, eu escrevi como socióloga, eu escrevi um projeto chamado Eu Sou, sobre a ressocialização dos egressos, então, incluindo a constelação familiar como uma das disciplinas para ressocializar o sentenciado. Isso foi na época do Roriz, e eu, inclusive, pedi ao Bert Hellinger, num desses encontros, né, de seminário, eu pedi que ele fosse membro honorário. Até eu queria por escrito, ele disse não, que ele não fazia nada por escrito, mas que verbalmente ele dava a palavra dele. Newton Queiroz, o tradutor das constelações familiares de vários livros do Bert Hellinger, foi testemunha, mas ele disse para mim: você é mulher e eles são homens, então eu penso que não daria certo. Então, realmente, o projeto não vingou, foi na época do Roriz, mas está aí. Quem se interessar, depois a gente pode falar a respeito, porque eu acho que nós fizemos até um projeto piloto, 6 meses, e foi bom com eles, né, com o pessoal. Muito bem. Também uma dos meus objetivos eram esses workshops beneficentes, todo ano, no Natal, dando um workshop gratuito para que o que as pessoas teriam que trazer era um presente para as crianças. Aliás, eu pedia 2 presentes, um para menino e um para menina, bem baratinhos, mais bonitinhos, bem embrulhadinhos. Então, eu tenho muito orgulho desse trabalho, de fazer com que as crianças órfãos recebessem presente de Natal, né? Eu acredito... Deixa eu ver aqui o que eu tenho mais para falar. Assim, cada um de nós tem uma maneira de enxergar o que aconteceu com a gente em relação à constelação familiar. Então, vocês vão ouvir muitas pessoas falando coisas que, às vezes, nem sempre batem, mas isso tem a ver com o que o Einstein sempre falava, que o tempo é atemporal, né? E a gente enxerga da onde a gente está vendo. Hoje, se eu estou aqui, estou vendo o trem um pouquinho mais rápido ou um pouquinho mais devagar. A outra pessoa que está ali vê o trem um pouquinho mais rápido. Mas, mesmo assim, isso não importa. Isso significa que a constelação familiar é dinâmica e cada um vê como, cada um recebeu como ela veio, a maneira como ela veio, né? Então, eu só tenho a agradecer e deixar aqui a minha reverência profunda ao criador Bert Hellinger, dizer que, obviamente, eu o conheci pessoalmente, fui em todos os seminários possíveis aqui no Brasil e no México, Inglaterra, etc., e dizer que a constelação, o que ela faz, ela é uma filosofia de vida, ela é muito mais do que uma técnica, ela é uma filosofia de vida, ela abre a mente da gente, ela abre o coração, ela nos faz respeitar a natureza, a hierarquia, quem veio antes, quem veio depois, né? E nos ensina que a única coisa que o ser humano quer é amar e ser amado, né? E que nós não precisamos gostar de todo mundo, nem de concordar com tudo, mas nós precisamos respeitar todo mundo. Acho que é isso. Muitíssimo obrigado.